Pelo adiantar aqui do Ah, nosso horário, a gente já vai começar aqui a nossa live do nosso curso de precedentes no processo de trabalho, né? Esse curso já é a terceira vez que ele está sendo replicado. Ele começou no dia 26 de maio, previsão de término agora para o dia 16 de julho. Entramos hoje na nossa quinta aula, né? Como eu havia comentado aqui antes, foi um curso muito procurado, ele teve 315 inscritos, um total de 11 turmas, né? E contamos com a tutoria do Dr. César, o nosso conteudista, que vai começar aqui a iniciar a web, doutora Ana Paola, aqui do TRT5, né? Doutor Sérgio Torres, também aqui já presente. Doutor Kleber Wack, que deve estar entrando, da 18ª. Doutora Ana Paula Sefrin Saladini, aqui também já presente, da quarta. Doutor Carlos João Góes, que daqui a pouco está aqui, que eu também não visualizei ele aqui ainda conosco. Doutor Hermano, que já está aqui na sala, da RT7. Doutora Francisca Brena, que também já deve estar ingressando aqui na sala, doutor João Marcelo Balsanelli, 24ª região, doutora Andréa Pressas, da quinta, e o doutor André Molina também finaliza esse grupo de tutores. Como a gente já está aqui bem no adiantar, já são 17h04, eu vou só explicar a dinâmica e já vou passar a palavra para o doutor César, para ele conduzir aqui os trabalhos, né? Os professores vão fazer uma breve apresentação, trazer alguns pontos que foram relevantes na discussão dentro dos fóruns, e aí, em seguida, a gente vai abrir para os alunos, para que, se quiser tirar uma dúvida, se manifestar, trazer alguma questão que queira seja abordada aqui na nossa web, fiquem à vontade, ok? A nossa previsão de término é às 18 e eu vou passar agora para o doutor César. Doutor César? É, boa tarde a todos. Me escutam bem? Me escutam bem? Sim, Que sim, ótimo. Sim. sim. Fico extremamente honrado de estar aqui. Agradeço novamente a ministra Kátia pelo convite para ser conteudista do curso, para atualizar, fazer essa atualização num momento tão histórico, tão especial do Tribunal Superior do Trabalho e da Justiça do Trabalho como um todo. Vejo aqui tantos rostos amigos, né, meus colegas, companheiros de tutoria das 11 turmas da Enamate. Vejo aqui a querida juíza auxiliar Doroteia, que estava comigo lá na vice-presidência, e tantos amigos queridos. Tenho aqui até o meu antigo professor, lá em 2003, professor Otávio Calveta, na plateia, muito me honra, e tantos amigos queridos, né? Colega Marcos Faba, colega Hermano, enfim, o O tempo nome urge e não daquele. poderia O Barbante fez aquele nominar a drama. todos. Ah, mas eu vou pedir licença aqui para compartilhar alguns slides. Posso compartilhar? Cristiane, tem como me habilitar? Tá, pode Peço deixar, doutor licença para César. compartilhar uns Pois slides, sim. que como eu gostaria hoje, claro, vocês fizeram todo o curso e tem até alguns vídeos gravados, devem pensar, não, não aguento mais ouvir o César, né? Mas eu destaquei dois pontos, colegas, que eu acho que são a bola da vez, são aqueles pontos do momento que, tendo em vista a recente grande mudança normativa do Tribunal Superior do Trabalho, e, aliás, esse foi, né, Cristiane, um dos principais motivos dessa atualização, o curso tem praticamente 50% novo, graças ao TST, né? Os ministros do TST adotaram mudanças muito, muito substanciais, então elas acabam tendo impactos muito grandes em todo o ecossistema da Justiça do Trabalho. E era necessário, então, a atualização do curso, e deixa eu ver se eu consigo aqui. E os dois grandes temas, me parecem, quer dizer, todos os temas são importantes e complexos, mas acredito que os temas que mais têm suscitado polêmica ou debate sejam tese versus ratio decidendi, já que no nosso Brasil, na praxe jurídica brasileira, nós temos, desde a época das súmulas, nós temos esse apego às teses,
né? E a questão da nova técnica adotada pelo TST, que não tem, na realidade, ela não é original, foi copiada do Supremo, e hoje eu estava conversando com o colega Marcelo Marchiori, que é o assessor-chefe do NUGEP do STJ, e ele me confidenciou que o STJ já está com um projeto regimental bastante avançado, quase pronto, para também implantar, vejam só, colegas, a reafirmação de jurisprudência lá. Eles vão fazer por regimento interno a regulamentação da emenda constitucional 125 do filtro da relevância e vão, da mesma forma como nós estamos tendo resultados muito substanciais na reafirmação de jurisprudência, eles também implantaram a reafirmação de jurisprudência do Supremo nas regras regimentais deles. Eu só pergunto se os slides estão aparecendo, se estão passando. Sim? Sim, sim, estão passando. Ok. Então, colegas, o primeiro desses dois tópicos que eu gostaria de conversar, começar pela tese versus ratio decidendi. Por quê? Porque nós temos que nos dar conta que o sistema, apesar da gente estar usando verbetes, que é a nossa tradição jurídica desde 1300 e alguma coisa, com os assentos portugueses, nós usamos há 800 anos precedentes vinculantes, com apenas um século em que não houve precedentes vinculantes em nossa tradição jurídica, certo? Mas nós temos um apego à frase que resume o precedente. Só que nós temos que nos despir desta interpretação literal, porque isto seria inconstitucional. Artigo 60 da Constituição, separação dos poderes, o judiciário não legisla. Quando que é vinculante a nossa atividade? O modelo, a decisão que nós julgamos em uma eficácia especial, geralmente plenária, ou a sessão de uniformização nos tribunais regionais, etc. Enfim, um colegiado maior, num rito especial, ele produz um precedente especial, só que o que é o precedente? É o caso. Então, por mais que o TRT ou o TST tenham feito uma frase, esta frase é o melhor que eles conseguiram fazer para resumir o que eles estavam enxergando. Mas isso não exclui toda uma gama de possíveis casos, exceções, variantes, e eu vou tratar aqui 2 ou 3 exemplos para isso ficar mais claro. O primeiro exemplo é para ilustrar como a gente não consegue fazer o precedente caber em uma frase, pensemos numa situação de rua, né? A plaquinha não pise na grama, né? Vocês já sabem para onde que eu estou indo, né? A infinitude dos fatos, imaginem, senhores, não pise na grama. Eu posso passar com um carro em cima da grama? Se eu tenho, digamos que, fazendo analogia, se essa placa, uma lei municipal não pise na grama, fosse um precedente com uma tese não pise na grama, imaginem só a pessoa olhar para o verbete literalmente e pensar assim, está falando não pise. Isso quer dizer que se eu passar com o meu Jeep 4x4, com aquelas rodas largas assim e destruir a gramado, então está tudo certo. O que os senhores acham? Está tudo certo ou está tudo errado? Eu estou contrariando a ratio decidendi. Então vejam, a ratio decidendi não é a literalidade do verbete, é na realidade a lógica que está impregnada no julgamento. Claro, aqui o não pise na grama, digamos que uma lei municipal vai ser multa de tantos reais administrativamente se pisar na grama. É óbvio que se a pessoa estivesse com outros danos ao gramado, com um veículo, seria provavelmente aplicável também. Aí, vamos pegar dentro desse espírito e pensando aqui na teoria de Arthur Goodhart, que vocês trabalharam no curso, de fatos e resultado, e não na literalidade da tese, eu pinço um exemplo que ele é muito ilustrativo disso. Vamos pensar lá o novo incidente de recursos repetitivos 61.
que é aquele do transporte de valores. Eu lembro até que o Paraná, o TRT9, não sei se nós temos alguns amigos do TRT9 por aí, que ele já tinha uma súmula que tinha praticamente idêntica à redação. O transporte de valores seria o nosso fato A, transportou valores. Por trabalhador não especializado, aí o TST, ao contrário da súmula que tinha do Paraná, não colocou empresa especializada, colocou trabalhador especializado. Porque, enfim, se for o funcionário do balcão da empresa de vigilância e ele for usado para transportar valores, ele também vai estar sendo submetido a um risco fora da sua habilitação, né? Mas então, transportou valores, fato A. Trabalhador não especializado, fato B. Se eu for seguir a literalidade deste verbete, eu posso cometer algumas situações complicadas, posso cometer algumas injustiças. Olha lá, configura a situação de risco independente da atividade econômica. Então, basicamente, seria assim o precedente. Transportou valores. Trabalhador não especializado, pagou. Será? Vamos pensar em algum. Assim, agora vamos pensar numa situação que ela choca. Vamos pensar num empregado doméstico, né? Meu querido amigo desembargador Fraga tem um empregado doméstico, e pediu para atravessar a rua com R$ 20 no bolso para comprar pão e leite, né? Se for comprar leite, os preços estão muito altos. Se for comprar leite, tem que dar uns R$ 50 aí, porque está complicada a coisa. Mas então, é um dinheiro que qualquer cidadão mediano transporta no bolso. E fica uma situação estranha se o empregador doméstico tiver que indenizar 10, 20 mil reais o trabalhador doméstico porque ele carregou R$ 20 no bolso. Então vejam, colegas, cumprimento meu amigo Rodolfo Pamplona, está aí na plateia também. Ah, vejam que situação estranha se nós formos interpretar o precedente pelo verbete, nós vamos cometer muitos erros. Ah, mas olha só, será que eu não poderia ter colocado as exceções na tese? Não pode, porque isso seria legislar. Se eu tivesse 2 ou 3 casos piloto, por exemplo, eu tivesse um caso piloto que nem esse aqui, que era um vendedor motoqueiro, que transportava, andava pela via pública, transportava por volta de 3 a 3.500 reais por bolsa. Ele chegou a alegar que era 30 mil reais, mas isso não foi comprovado. Então, isso aqui é obter dictum, não é o fato do caso, é dito en passant, né, etc. O que foi comprovado é que ele carregava 3.500. O TST estava olhando para este fato quando reafirmou essa jurisprudência que já era pacífica em suas turmas. O caso concreto era esse. Então, o que eu tenho certeza? Que se cair no TST um processo onde o trabalhador está sendo obrigado a transportar por volta de 3 mil, 5 mil, 7 mil, eu sei que o TST vai chancelar uma indenização por danos morais. Mas e se for o empregado doméstico que carregava R$ 30? Que vocês acham? Vamos fazer uma enquete aqui, que eu estou vendo umas 20, 30 câmeras. Quem acha que o TST condenaria, coloca assim. Quem acha que o TST faria um distinguishing, coloca assim. O que vocês acham? Pois é, senhores, veja que aqui nós já estamos com um certo, praticamente uma unanimidade. Vocês então concordam comigo que apesar de estarmos extremamente vinculados ao passado, nós temos uma praxe muito sedimentada de olhar para as súmulas como se lei fossem, de olhar para as teses como se lei fossem. Esse sistema não é o sistema atual de precedentes e a nossa Constituição não permite. Artigo 60 da Constituição. O nosso sistema é um sistema de casos modelo, né? Tem até o livro do professor Alexandre de Freitas Câmara, padrões decisórios, modelos, paradigmas, né? Então, o que vincula é o paradigma, é o exemplo. E o exemplo era o quê?
um caso de R$ 3.000 a R$ 3.500. Ah, mas eu posso colocar exceções no caso? Eu posso colocar na tese a exceção do empregado doméstico, do pipoqueiro, do vendedor de picolés, que anda o dia inteiro na rua vendendo e está sempre com uma média de R$ 100 no bolso? Eu não posso. Por quê? Porque daí eu vou estar legislando, eu vou estar em obter dictum, eu vou estar num caso que não é o meu caso. Agora, eu posso afetar os dois casos no mesmo IRDR. Ó, obrigado, colegas Iralice. Eu até, boa ideia, Iralice, eu vou deixar o chat aberto, que daí eu consigo enxergar o que vocês estão colocando. Vários aqui, inclusive, estão participando pelo chat, dando a sua opinião. Não condenaria. Temos praticamente unanimidade. Então, senhores, vamos pensar numa outra variante fática. Isto é na rua. Tá? Qual é o meu fato? Mesmo que não esteja na tese, o TST estava olhando para esse fato aqui. Transportava valores na via pública, 3.000, 5.000. E se fosse transportar R$ 5.000 dentro de um shopping center, caminhando 10 passos para o Banco Santander, ao lado da loja. Então, o gerente da Casas Bahia, ele caminhava 10 passos para o Banco Santander, exatamente ao lado, e tem um segurança com escopeta, ou metralhadora, ou sei lá o quê, na porta. Fica perto das portas do shopping e ele tem um segurança armado bem pertinho dali. Vocês acham que, veja bem, eu não quero desrespeitar o precedente 61, mas vocês acham que vou aplicar literalmente o precedente e vou ter que condenar as Casas Bahia, sei lá, porque o gerente andava 10 passos dentro do shopping para ir no banco? Condeno? Ou vocês afastam o precedente porque tem argumento para distinguir? O que vocês acham? Condena ou distingue? Vamos ver aqui. Afasta, distingue, afasto. Nossa, senhores, eu estou profundamente orgulhoso dessas nossas turmas da Enamate, porque a literalidade, a abstração dos verbetes é algo muito, muito, muito arraigado na nossa cultura. Só que o TST e foi feito um mutirão na presidência para conseguir encontrar esses casos. Muitas vezes encontrar os casos que dão casos novos, casos frescos, que ainda estão pendentes de julgamento, que possam ser usados como base para reafirmar, e aí eu já vou chegar no outro tópico logo a seguir, reafirmar uma jurisprudência antiga, batida, que nas 8 turmas e na SDI já estão não é pacificado, é ultra pacificado. Procurar uma agulha num palheiro. Então, o ideal seria até que tivesse conseguido os 2 ou 3 casos, um de cada tipo, para fazer a regra e a exceção. Mas, senhores, isso fica a dica também nos seus tribunais de origem, para quando for fazer IRDR, se eu tenho só o caso do transportador de valores ali, que carrega 3.000, 5.000 reais, eu não tenho como colocar a exceção. Agora, se eu tiver um caso da regra e um caso da exceção, eu posso colocar as duas teses no mesmo IRDR. Então, essa seria uma boa prática que eu recomendaria. Mas então, o ponto seria basicamente esse, o primeiro ponto, tese versus ratio decidendi. O que vincula é a ratio, que é o caso, e não a tese. A tese, ela é um brinde, ela é um mnemônico, ela é algo pedagógico que a Corte Superior entrega para a comunidade jurídica para facilitar a pesquisa. O próprio Supremo Tribunal Federal, quando teve os casos de repercussão geral, no início ele não fazia. Lá os acórdãos, às vezes, chegam a 300 folhas. Com 11 votos diferentes, ninguém sabia qual era a ratio decidendi. Então, o Supremo começou a usar as teses como um fator assim de facilitação. Mas não é que a tese, a literalidade seja vinculante. O vinculante é o caso. Então, aqui eu já coloquei os nossos exemplos, né? Tem um outro. E se o transporte de valores fosse só uma vez ao ano? Vou, né? Então é uma outra. Então veja que eu não sei se daria dano moral ou não daria, mas os senhores me entendem que os advogados vão trazer esse fato e os senhores no primeiro grau,
os desembargadores, todas as instâncias, nós vamos, nos próximos anos, nós temos um encontro marcado com todos esses casos, agora que o TST e os TRTs estão firmando, nós temos um caso, um encontro marcado com as exceções, nós temos um encontro marcado com os distinguishings, e é assim que o sistema de precedentes funciona. Como diria Ronald Dworkin, é como se fosse um romance em cadeia, onde o capítulo agora ele tem que conversar com o capítulo anterior, e eu vou complementando à medida que os distinguishings se sucedem. Então, assim, que conclusão que nós tiramos desse nosso exercício? Que a corte prolatora do precedente, ela não tem condições, até porque ela não tem bola de cristal. Lembrem-se da placa do não pise na grama, né? Daqui a pouco, se tem alguém tendo um ataque cardíaco na grama, eu vou... Colega Marcos Fava, tudo bom? Que você acha? Eu vou deixar de salvar o cidadão que está tendo um infarto no gramado por causa da tese ali do não pise na grama, ou tem um distinguishing aí? O que você acha? Distinguirá certamente. Com certeza, com certeza. Proteção ao meio ambiente, proteção ao patrimônio. E aí, numa ponderação de valores constitucionais, eu tenho aqui o valor vida, valor segurança, valor integridade física muito acima. Então, é um distinguishing, né? E o que eu digo? Então, a corte prolatora não controla o precedente final. Ela dá o início, mas a infinitude dos casos concretos faz com que o precedente evolua. O alcance é determinado pelos fatos e eu brinco que os fatos gritam. Então, vejam só, eu tenho certeza que se cair o caso do empregado doméstico com R$ 20 no bolso, os ministros do TST, olhando para o precedente do IRR 61, eles vão dizer, não, mas isso aqui não é possível, eu não vou poder condenar, o empregado doméstico que carrega o empregador porque fez o empregado doméstico carregar R$ 20. Isso é obviamente um distinguishing. Então veja que os fatos gritantes, eles obrigam a corte de segundo grau ou obrigam a corte, o Tribunal Superior, ou mesmo lá na primeira instância, na aplicação em sentença, o juiz não tem apenas a faculdade, ele tem o dever. Porque o que é isonomia? Segundo a nossa interpretação constitucional mais aceita do artigo 5º. Isonomia é tratar os iguais de forma igual e tratar os desiguais de forma desigual. Então, eu não tenho como tratar o empregador que pediu para o empregado doméstico fazer comprinhas com R$ 20 no bolso, eu não tenho como tratar daquele que usava o seu funcionário como se fosse um vigilante, né? Bom, e por que se faz essa distinção? Porque é a questão do juiz natural. Eu, ao julgar o caso, eu estou julgando este caso aqui, do motoqueiro, vendedor, que carregava esses valores. Eu não estou julgando o caso do empregado doméstico com R$ 20 no bolso. Se eu tentar fazer uma tese muito ampla, eu vou estar avocando casos que não são os casos nos quais eu sou o juiz natural. Isso seria, inclusive, extra petita, né? Então, é por isso que nós temos essa limitação ao nosso caso concreto e deixa os juízes dos casos posteriores escrever o romance em cadeia de que tanto Dworkin fala. E aí, brincando aqui, os memes são ótimos, né? A melhor, 21 teses em fevereiro, 18 teses em março, 12 teses em abril, 17 teses em maio. Eu tenho medo de ir dormir e, e, e acordar com mais 50 precedentes do TST no dia seguinte. Pois é, né? Em junho foram 40, né? Aliás, tinha mais, mas como não era absolutamente pacífico em alguns temas, os ministros optaram por fazer a afetação. Então, assim, só muito rapidamente, porque eu devo passar a palavra para os colegas, para os demais tutores, eu queria só dizer que, dentro de um contexto de caos numérico, onde a Justiça do Trabalho se via
vésperas de colapsar. Vejam que foram de 2023 para 2024, houve aumento de 25% nos casos novos. E por mais que a produtividade tenha aumentado, o que é de se dar parabéns, né, 3, 4%, não existe tribunal no mundo que consiga sobreviver com esse crescimento de demanda. E aí a demanda ela tem dobrado. Veja aqui, 100 mil processos em 2002, 200 mil processos em 2012, 400 mil processos em 2022. É uma demanda que cresce geometricamente. 3/4, 4/5 dos processos são agravos de instrumento. Então, nós precisávamos fazer alguma coisa para ter um sistema que conseguisse, ao mesmo tempo, dar isonomia e, ao mesmo tempo, gerenciar os casos em massa. E qual foi a solução que a administração do TST sugeriu e vários ministros do TST apoiaram, com inspiração no Supremo, principalmente? Foi aproveitar a grande teia de precedentes persuasivos. A maioria dos temas no TST já estão absolutamente pacificados. Então, para recuperar uma década perdida, digamos assim, em que pouco se usou o sistema de precedentes, se optou por adotar uma sistemática mais rápida para formar o precedente naquilo que já era precedente, já deveria ser observado, só que por conta da falta de coercitividade processual, ele não era observado e os recursos continuavam chegando. Então, qual a ideia do Tribunal Superior do Trabalho? É formar mais precedentes, e agora se conseguiu um resultado espetacular nesse primeiro semestre. Se passou de 24 temas para 206 temas entre afetados e julgados, sendo que, se eu não me engano, eu acho que os julgados são por volta de... São 109 temas já julgados. Então, senhores, só nesse semestre. Mas eu posso formar precedente daquilo que já é pacífico? Pode. Eu tenho tanto no segundo grau, IRDR e IAC, eu tenho base na legislação, porque veja que não se exige o dissenso para formar um IRDR. O que se exige é risco. Risco de ofensa à isonomia. E se eu tenho o TRT da 5ª região, se eu tenho o TRT da 10ª região, num determinado sentido e pacíficos internamente, mas eu tenho o TRT da 19ª região, eu tenho o TRT da 4ª região, eu tenho o TRT da 11ª região no sentido oposto, isso vai acabar chegando ao TST, isso vai acabar abrindo divergências, isso corre o risco, inclusive, de o meu TRT, que estava pacífico num sentido, reverter toda a jurisprudência por conta das instâncias superiores. Então, eu tenho risco. E esse é o fundamento da reafirmação em IRDR. No IAC, eu posso aplicar o IAC, parágrafo 4º do artigo 947, quando for conveniente a prevenção ou composição de divergência. Então, veja que o IAC também pode ser usado para prevenção ou composição, ou seja, ele pode ser usado mesmo quando já está pacífico nas turmas do tribunal, mas existe dissenso em outros tribunais e, portanto, há risco. Então, é conveniente a prevenção. E no TST, qual é o dispositivo? Artigo 896C da CLT, que ele diz que tem que ter multiplicidade, ok? E tem que ter ou relevância ou divergência. Então, 60% dos casos que estão indo para a pauta do Pleno atualmente no TST são casos de relevância. É relevante por quê? Porque o TST já julgou mais de 1000 vezes o tema, está pacífico em todas as turmas, mas o tema continua subindo e o TST está sem conseguir dar conta de uma e está tendo que julgar muitos agravos, são 80% de agravos, e não consegue ter tempo para cumprir a sua missão constitucional, que é dizer o direito e formar precedentes para o Brasil inteiro. Isto aqui é quase um plágio do bem, né? Se copia o que é bom, é quase um plágio do artigo 323A do STF, né? Então, veja que aqui
se colocou para fim de agilidade que a admissibilidade dos precedentes seria feita no plenário virtual, a mera admissibilidade, e no caso de reafirmação de jurisprudência, então aqui o regimento interno do TST já absorve essa técnica que está no regimento interno supremo. No caso de mera reafirmação da jurisprudência, pode ser feito na mesma sessão virtual que a admissibilidade e o julgamento. Então, e lá no artigo 41 do regimento interno se entregou ao presidente do TST essa possibilidade, que tanto o STJ tem uma delegação lá, mas principalmente o Supremo, o presidente tem essa atribuição regimental, por quê? Porque o presidente tem a estrutura administrativa. As turmas tinham acervo, mas não tinham a estrutura administrativa, e o presidente tinha a estrutura administrativa, mas não tinha a legitimidade regimental para ele próprio já fazer esse atalho e conseguir colocar em pauta. Igual será respeitado o princípio da colegialidade, porque são os 27 ministros do TST que vão decidir, mas o presidente do TST ganhou esta possibilidade regimental de diretamente colocar em pauta no pleno. Então, senhores, eu sei que desde fevereiro, quando foi a primeira sessão, o TST tem críticas positivas, críticas negativas, é normal, é do jogo, e uma das críticas negativas é que o TST estaria talvez sendo assodado na reafirmação de jurisprudência nessas teses, mas não está, porque essas teses elas são antigas. Não tem teses novas ali. São casos onde as 8 turmas do TST julgavam assim há muitos anos. Casos onde tem mais de 1.000 exemplares. Então, só que, por mais que os TRTs, e eu vejo vários desembargadores aqui, inclusive meu amigo Sérgio Torres, professor Sérgio, que é vice-presidente do seu tribunal, tem presidentes do tribunal que fazem a admissibilidade do recurso de revista. E por mais que eles corretamente fizessem a negativa de seguimento, porque a jurisprudência já não há mais dissenso, é um dissenso superado por iterativa, notória, pacífica e remansosa. Tem aquele termo antigo, pacífica e remansosa. Por mais que já estivesse a divergência superada, súmula 333 do TST, ainda assim as partes poderiam, aos milhares, ajuizar o agravo de instrumento, e esses processos continuam subindo e entupindo a pauta do Tribunal Superior do Trabalho. Então, veja que, ao mesmo tempo, eu pego a jurisprudência tradicional do TST e dou um efeito a mais que vai pacificar a base, vai pacificar o primeiro e o segundo grau, e, ao mesmo tempo, eu consigo usar mecanismos que vão fazer com que subam menos agravos dessas mesmas matérias batidas e liberam o Tribunal Superior do Trabalho para se concentrar nas matérias efetivamente novas. Senhores, dentro da nossa dinâmica combinada, eu vou descompartilhar aqui, e eu agradeço a todos, agradeço a Namate por essa oportunidade de compartilhar com os senhores essas reflexões, e fico honrado que os colegas tenham acorrido ao curso da Enamate e estejam fomentando esse debate nacionalmente, né? Uma equipe tão qualificada, colegas tão qualificados, fomentando esse debate nacional, que é muito positivo para a Justiça do Trabalho entrar realmente com o pé direito no século XXI. Obrigado a todos e passo a palavra para a Cristiane. Obrigada, doutor César. Obrigada. Vou pedir só o auxílio também aqui do senhor. Eu acho que habilitaram-se para a fala dos professores doutora Ana Paola, certo? Doutor André André Molina Molina. e doutor Sérgio Torres. Vou passar para a doutora Ana Paola O doutor agora. Carlos de Góes vai fazer apenas uma saudação. Eu acho que todos os colegas Todos estão praticamente presentes. estão presentes e vão fazer uma saudação. Mas E eu vou alguns passar vão. agora para a doutora Ana Paola, que aí a gente já otimiza um pouco o tempo. Doutora Ana Paola está presente? Estou Aqui. Tá. aqui. Boa tarde, colegas. Né? Na verdade, me habilitei para fazer uma breve saudação e um pequeno comentário.
Primeiro, agradecer a Inamate o convite para participar como tutora desse curso tão, né, tão robusto, né? Parabenizar o César, a atualização do material ficou muito boa, né? Então, é um curso que abre muito o olhar nosso, né, para a questão dos precedentes e a sua importância, né, né, a sua importância para alcançarmos, né, esse objetivo, né, de isonomia e de segurança, e correlato a isso, né, a questão da redução do quantitativo de processos que ocorrem aos tribunais, principalmente aos tribunais superiores, que é uma realidade bem importante, assim, de ser cuidada, né, na medida certa. O comentário que eu gostaria de fazer advém, assim, da minha percepção com relação aos debates travados com a minha turma. Vejo aqui alguns dos meus colegas, Ricardo Fraga, o Fábio Branda. O painel ele é um pouco restrito, né? A gente não consegue ver todo mundo, mas certamente tem outros colegas aí que eu não consigo ver aqui na galeria, aparece para mim, né? Se tiver mais algum aí, podem se pronunciar, né? E uma percepção que eu tive com relação assim, ainda uma discrepância entre os regionais na regulamentação, né, do procedimento para suscitar o IRDR, o IAC, nos seus regimentos internos ou em normas internas. Muitos regionais ficam mesmo presos ainda ao que está disposto no CPC, e isso acaba dificultando pouco que os magistrados se sintam mais confortáveis para, percebendo uma necessidade de uniformização de algum tema, eles tomem a iniciativa de suscitar o IRDR ou o IAC. Isso tanto em primeiro grau quanto em segundo grau, né? A constatação que nós fizemos, por exemplo, em primeiro grau, estou vendo o Anderson ali também, que é do nosso TRT5, alguns colegas falaram claramente que não sequer tem notícias de que no seu regional algum juiz de primeiro grau tenha suscitado. E a ideia que nos passa é de um desconhecimento ou até mesmo um desconforto, digamos, técnico em suscitar o IEDR, por não saber mesmo como fazer, por estar envolvido no seu trabalho diário e querer apenas resolver o caso concreto ali e deixar passar. No âmbito do segundo grau, ainda uma resistência muito grande dos desembargadores em fazê-lo, no nosso TRT5 mesmo, e a gente tem que começar puxando a orelha de casa mesmo, onde a gente atua. Não é incomum nós constatarmos divergências de entendimento, de posições dentro da mesma turma, né? Então, as turmas são compostas de 5 desembargadores, e os quóruns de julgamento, até para facilitar o trabalho diante da, né, profusão de processos que temos para julgamento, as sessões presenciais normalmente ocorrem com 3 desembargadores. E aí, nas sessões virtuais, da mesma forma, são feitos vários quóruns, na segunda turma, por exemplo, vários quóruns, e em cada desses múltiplos quóruns, 3 desembargadores. Isso para possibilitar que, ao final da semana, essa turma tenha julgado lá quanto? 500, 600, 700 processos por semana, né? E aí só torna isso factível se você começa a fazer o fracionamento dos quóruns. Mas qual é a consequência que se tem com isso? Posições diversas na mesma turma. Uma inércia também muito grande dos advogados em suscitarem o IRDR, em instigarem o tribunal a uniformizar a jurisprudência. Muitas vezes eles mencionam posições distintas da turma na sustentação oral, mas assim, muito timidamente, como se ainda também estivessem desconfortáveis com os procedimentos a serem adotados para chegar a esse objetivo. Entende, César? Até estávamos conversando pelo WhatsApp e eu trouxe isso. Não é uma dificuldade, isso sim, a minha leitura,
não seria uma dificuldade gerada por uma não percepção de discrepâncias de posições no tribunal ou nas turmas, mas um desconforto em relação aos passos a seguir. E aí, nesta ideia, quando o tribunal traz uma normativa mais robusta a respeito disso e mais clara, talvez isso possa ser um primeiro passo, né, a seguir, certo? Então, assim, o material, por exemplo, desse último fórum, do fórum da aula 6, muito interessante quando ele retrata de uma forma muito clara que este procedimento atualmente adotado pelo TST de reafirmação da jurisprudência acaba sendo um passo correlato ao que o STF faz na reafirmação da jurisprudência e recurso extraordinário, né, com repercussão geral, e dá uma coerência ao sistema normativo, né, e ao sistema judicial como um todo, dos tribunais superiores, e talvez possa ser né, um caminho mais, digamos, não sei se concreto, mas um caminho mais assim, coerente nesta busca de oferecimento ao cidadão de uma prestação jurisdicional justa mesmo e mais segura, né? A única questão que me preocupa é porque o nosso material de trabalho ele é muito repleto de matérias fáticas. E os fatos sempre têm algumas nuances. E nós muito atentos a não nos conduzirmos apenas pela tese, mas sim pelo fato material e pela ratio decidente, e ter sabedoria para, nas distinções, dar ensejo a que surjam novas teses, que me parece, né, César, que essa é a ideia, que novas teses e novas ratio decidentes vão brotando de casos correlatos e nós não nos sucumbirmos à ideia também de que, para aplicação do precedente, o caso tenha que ser absolutamente similar, né? Enfim, assim, a minha modesta contribuição dessa percepção que tive aqui, mais como aluna do que como tutora, porque eu acho que quando nós nos propomos a ser tutora num curso como esse, nós aprendemos até muito mais do que aquilo que possamos contribuir com os colegas. Queria agradecer ao Ricardo, que no nosso grupo lá colocou. Ricardo Fraga compartilhou muito material teórico bacana sobre precedentes, trazendo assim uma riqueza para os colegas que querem, né, continuar estudando e buscar mais informação da doutrina em relação a esse tema. É isso. Obrigada, doutora Ana Paola. Obrigado pela contribuição. Vou passar aqui para o doutor Sérgio Torres, que também se habilitou para fazer uma fala. Ok, boa tarde ainda a todas e todos. Deixa eu registrar a alegria que é participar não apenas desse webinário, mas desse curso histórico. Eu estava mencionando para a Cris e coloquei lá no nosso grupo dos instrutores, nós temos com mais de 140 pessoas participando agora, né, ao vivo, que é realmente um número fantástico. Isso deve muito à temática do curso e também muito ao nosso conteudista, nosso guru sobre precedentes, meu amigo, né, o Sérgio, que é também uma grande responsabilidade aqui. Só dois destaques, né, em relação a essa saudação. Não posso esquecer de um registro especial de agradecimento a todos os integrantes da turma, no qual eu sou responsável como instrutor. Estou vendo aqui vários nomes, eu só anotei alguns: Agnes, Carla, Cristiane, Dali Rosa, Karine, Karina, Mônica, Verena. Porque todo dia é uma aprendizagem, viu, César? Todo dia eu aprendo com esse pessoal, com suas manifestações, seus pronunciamentos bem interessantes sobre os mais variados temas. Então, tem sido realmente uma oportunidade muito legal esse curso. E eu consigo compreender, né, o objetivo e essa função que a Enamate está fazendo em tentando estimular, incentivar e tornar mais sólida a cultura de precedentes aqui no nosso país.
eu tenho uma preocupação que transborda, né, o nosso judiciário, uma visão que vai além, que envolve a legitimidade que nós temos perante a sociedade, que enfrenta um desafio sempre que nós temos determinada temática repetitiva ou extremamente comum e passamos a ver decisões díspares, completamente distintas uma da outra, envolvendo aquela mesma matéria. Daí a importância em compreender o nosso modelo de precedentes obrigatórios e a importância que é no exercício da nossa atividade jurisdicional para fortalecer essa legitimidade que temos que ter perante a sociedade. Eu me recordo, acho que foi a Ana Paula falando sobre divergências que existem até dentro de uma mesma turma. Eu citei várias vezes um caso no qual aqui na sexta região nós temos 4 desembargadores por turma, atuam 3 de cada vez. Eu já vivi situações no qual, na mesma sessão, a mesma temática foi julgada múltiplas vezes e considerando a variação da composição daqueles 3, nós tivemos decisões distintas sobre exatamente a mesma temática, com o mesmo advogado presente fazendo a situação oral, só mudando o nome da parte que eu era recorrente ou recorrido. E isso, então, né, gera um impacto extremamente negativo para o jurisdicionado quando ele visualiza o judiciário, o mesmo órgão, proferindo decisões distintas, conflitantes, numa mesma sessão, no mesmo dia, envolvendo a temática. Um ponto só que eu vou falar rapidamente para dar oportunidade aos demais colegas apresentarem, que eu achei muito interessante os debates e diálogos que nós tivemos. Eu fiz uma pergunta, eu acho que foi uns 2 fóruns atrás, envolvendo a questão da possibilidade ou não do juiz invocar de ofício algum precedente que não teria sido invocado por qualquer das partes, ou então aplicasse, né, uma hipótese de distinção sem que houvesse a indicação dessa distinção ou da hipótese overruling por qualquer das partes. Eu fiz menção àquele artigo 15 da Instrução Normativa 39, do TST, que estabelece, no seu inciso, acho que é o inciso 5º, o inciso 6º, que é ônus da parte, né, invocar a incidência de um precedente ou a hipótese de superação ou de distinção quando vai postular ou vai se defender. E aí eu fiz uma indagação, olha, qual é a posição do juiz? Não foi indicado, cabe ao juiz atuar de ofício, e foi basicamente consenso, sendo que não, nós temos, logicamente, que atuar aplicando o respectivo precedente ou identificando o motivo de distinção ou identificando a hipótese de overruling. Mas a compreensão de que essa responsabilidade, apesar de termos essa nossa incumbência no momento de fundamentar, de fazer essa indicação, não pode, né, nos levar a acreditar que então as partes e seus advogados não têm nenhuma responsabilidade. Eu acho que na nossa formação, dentro da magistratura, nós estamos bem mais avançados do que a maior parte dos nossos colegas advogados em relação às técnicas de aplicação e inaplicação de precedentes. Mas nós temos que continuar exigindo essa evolução daqueles nossos colegas profissionais para que eles nos auxiliem na aplicação correta ou não de uma dessas técnicas, seja ela qual for. E uma das outras perguntas secundárias que eu também achei interessante as respostas dos vários colegas, aí foram respostas divergentes, foi no sentido de se seria possível interpretar como a litigância de má-fé, ou a não indicação, o silêncio em relação ao precedente obrigatório aplicável, ou o silêncio ao invocar um precedente de uma situação evidentemente apta a gerar uma distinção. E aí foram variadas as posições dos colegas, alguns acham que sim, é possível reconhecer aí que houve litigância de má-fé nessa posição de inércia ou de abstenção, porque teria que reconhecer e apontar isso, e outros colegas dizendo que não, é uma questão de estratégia profissional. Eu achei essa divergência importante, e o que eu pessoalmente entendo é que vai depender do respectivo contexto, mas eu consigo ver múltiplas situações nas quais o silêncio de uma parte que invocou um precedente e sua aplicação naquele respectivo caso, ciente de que tem um contexto, como aquelas que o César mencionou, em relação, por exemplo, à empregada doméstica que atravessou, né, a rua para comprar, alguma situação assim, é evidente a hipótese
de não aplicação, quando ela silenciou esse respeito e apenas invocou o precedente para tentar conduzir o juiz a um direcionamento sem expor de forma íntegra todos os elementos daquele contexto fático, né? E ainda só uma observação em relação a essa mesma questão, só para encerrar também. Também eu acho importante uma reflexão do colega para se ele for fazer uma aplicação de um precedente que não foi objeto de diálogo entre as partes, se seria ou não o caso de, observando o artigo 10 do CPC, levantar a questão, né, informar eles, dar oportunidade a eles para poderem dialogar, para evitar uma decisão surpresa, porque de repente pode sim existir um elemento de distinção, mas que o juiz não vai saber, porque isso não foi objeto de nenhuma discussão, não foi oportunizada essa discussão durante o curso da respectiva fase cognitiva. Então, como eu tenho um imenso respeito e cuidado em relação às garantias constitucionais, especialmente ampla defesa e contraditório, é merecedor de ao menos uma reflexão para ver se vale a pena, ao menos, né, oferecer determinar uma intimação e oferecer uma oportunidade para debaterem se é realmente caso ou não de aplicação desse ou daquele precedente. Então, foram algumas colocações, foi bem interessante que nós discutimos, então, no nosso grupo, que eu compartilho aqui, né, com os colegas. Agradecendo, então, a oportunidade, Cris. Obrigada, doutor Sérgio, obrigada. Tem algumas questões aqui no chat, estou acompanhando aqui, ao final a gente traz novamente aqui. Vou passar para a doutora Brena e depois a gente passa para o doutor André Molina, que também tinha se habilitado. Doutora Brena, também aqui. Cristiane, agradeço demais a Ana Mátio por estar participando da turma de precedentes, é uma alegria. Vou pedir para compartilhar aqui rapidinho, eu não sei se já está compartilhando. Quero agradecer a minha turma e uma questão que a gente falou agora no último fórum foi, estou vendo aqui da minha turma o Marcos Fava, ex-2, agora TRT5, a Eunice do TRT18 e outros que estão com a câmera desligada. Uma parte importante nas correições, e por isso eu pedi para mostrar, eu já tinha falado já com o César anteriormente, são os pontos na ata de correição sobre precedentes, né? Essa aqui é a última correição do Rio de Janeiro, de 9 a 13 de junho, e a gente encontra no índice, nos pontos 13 e 14, especificamente, a questão dos incidentes de uniformização da jurisprudência, o incidente de resolução de demandas repetitivas e o incidente de assunção de competência, além do núcleo de gerenciamento de precedentes. E quando a gente clica no ponto 13, a gente já vai direto, né, para o histórico, né, de uniformização de precedentes nos últimos 3 anos, que geralmente é o corte da corregedoria para avaliação. Então, você vê o que é que o tribunal fez, as notas técnicas de cada tribunal, você consegue visualizar, né? E a gente está passando rapidamente, porque é só um pequeno corte, né? A gente tem os incidentes de uniformização de jurisprudência, que se foram abertos ou não, né, nos anos de 2022, 23 e 24, no caso do TRT1, no Rio de Janeiro, não foram abertos. Se houve IAC nesse mesmo período, e no caso do TRT1 não houve, e se houve incidente de resolução de demandas repetitivas, quantos e qual é a fase. A gente coloca também aqui o IRDR, a data de instauração, a situação atual e a súmula, se ele já foi julgado. Então, isso é um material rico, a gente faz uma análise por regionais, vocês podem, né, analisar o respectivo regional, que eu acho que é bem interessante, e se não houve correição, né, do ministro Luiz Felipe no seu regional, fica na página da corregedoria todas as correições realizadas nos outros regionais, e a do Rio foi a 11ª, né? Nós também temos no ponto 14, falando um pouco de núcleo de gerenciamento de precedentes, né? É um material comparativo, né, da atuação de cada tribunal sobre o tema de precedentes e uniformização de jurisprudência. Na abertura das correições, o ministro faz, né, geralmente no YouTube,
E um ponto da abertura é se o tribunal está fazendo a uniformização, então é sempre destacado, sempre fica no YouTube do tribunal, que às vezes nem todos os juízes conseguem acompanhar ou a abertura ou a leitura da ata, né? Esse ponto de precedentes, ele é também, vou até parar o compartilhamento, ele é ponto de referência nas recomendações, né? E aí fica esse material de comparativo e de pesquisa e do estado da arte que nós nos encontramos atualmente em cada tribunal que foi correcionado. E o que chama a atenção é que há muito ainda a se fazer com relação a o engajamento dos tribunais regionais nessa uniformização e na garantia da integridade da sua jurisprudência. Então, esse é um material que fica para pesquisa, né, dos estudiosos do tema. Quero agradecer a Enamate ao convite, quero agradecer a minha turma pela participação e dizer que é sempre muito bom estar com vocês, tanto nesses encontros síncronos que nós fazemos, como nos encontros assíncronos. Muito obrigada. Devolvo a palavra à Cristiane, porque eu sei que ela ainda temos outros tutores para falar um pouquinho. Obrigada, doutora Brena, obrigada. Doutor Molina? Olá, boa tarde, colegas. Espero que estejam me vendo e ouvindo bem. Eu serei bastante breve, né? Só para pegar aqui uma conexão com o que disse o colega César, o colega Sérgio Torres, e dizer que na nossa turma também houve debates bastante acalorados em relação a esses desenvolvimentos processuais, né, que nós teremos a partir dos precedentes. Professor Sérgio, nós também tivemos aqui quase a conclusão unânime no sentido de que os precedentes obrigatórios são sim fontes formais do direito e deveriam ser conhecidos ex officio pelo juiz. O problema se dá de fato na vedação da decisão surpresa e mais, professor Sérgio, professor César, vejam, pode acontecer o caso em que a tese só foi fixada quando o processo já estava suspenso no segundo grau. Então imagine um processo suspenso no segundo grau, que o processo foi parado então por ordem de afetação do TST, o TST fixa a tese e devolve para uma retratação ou para o tribunal aplicar. Então, imagine que o tribunal aplicará uma tese nova sem ter dado às partes a chance de debaterem sobre ela na fase de conhecimento, até porque a tese não existia. Então, percebam que compreender, né, o volume de precedentes já é bastante grande e nós teremos muitas novidades na sequência, especialmente definirmos todas essas questões processuais. E para não ficar em cima do muro, eu estou entre aqueles que acham, sim, que o contraditório substancial, a decisão surpresa não devem prevalecer e que nós temos, sim, que reabrir, né, o debate, reabrir a possibilidade das partes alegarem eventual distinção, eventual superação. E por fim, professor Sérgio, eu também estou entre aqueles que acreditam que litigar francamente em desfavor de precedente obrigatório, sem apresentar distinção, é caso clássico de litigância de má-fé. Eu, inclusive, professor Sérgio, já escrevi sobre isso um artigo lá de 2017, em que é litigante de má-fé é aquela empresa, por exemplo, que fica, né, como se diz, dando murro em ponta de faca, litigando e apresentando defesa contra, né, uma tese obrigatória. E agora, em 2024, pela primeira vez, o STJ decidiu nesse sentido. Então, vejo que nós já temos precedente de Tribunal Superior, no âmbito do STJ ainda, mas já reconhecendo que os próprios advogados têm a obrigação de dialogar com os precedentes, ainda que seja para apresentar distinção ou superação. O que não se admite é que se finja que eles não existam, que isso é uma conduta de má-fé. Eu acho que é um outro campo para a gente explorar aqui no nosso curso de precedentes, na nossa prática diária. Então, como prometido, muito rapidamente, só para fazer aqui uma saudação especial, né, aos colegas da nossa turma e dizer que nós temos muito trabalho pela frente ainda. O que já foi feito até agora é espetacular, a adesão é excelente, mas há muito ainda que se construir, há muito ainda para a gente avançar. Então, um grande abraço aí a todos, eu devolvo a palavra. Obrigada, doutor Molina, obrigada. Eu indago aqui aos demais professores, que eu acho que não tinham se manifestado lá no chat no intuito de fazer alguma fala sobre o conteúdo, doutor Kleber, doutor João Marcelo. Doutor Kleber, quiser fazer, fica à vontade. Canal doutor Kleber, doutor João Marcelo,
doutor Hermano, doutor Carlos, doutora Ana Saladim. Vou passar para a doutora Ana Paula aqui. Oi, Cris. Oi, gente. Também bem rapidamente, só aderir ao que os colegas falaram e lembrar que eu acho que a gente vê uma resistência muito grande na questão da adesão dos precedentes, porque a gente está mudando uma cultura. E mudar uma cultura não é uma coisa muito fácil. A gente está acostumado com um determinado caminho e fica um pouco mais difícil mudar desse caminho depois de tantos anos, principalmente quem está há tantos anos na magistratura, como é o caso de muitos dos nossos colegas aqui, o meu e de vários outros, né? Mas queria reforçar que os debates têm sido muito interessantes, agradecer a presença do pessoal da minha turma, está cheio de gente aqui, tá? E é uma delícia encontrar com vocês pessoalmente. E lembrar que nós vamos ter que estudar muito essa questão de precedentes ainda, né, professor César? Eu acho que a gente vai ter que aprofundar cada vez mais para conseguir fazer essa transformação da nossa cultura jurídica. Agradecer a Ana Mate também e dizer que é uma honra estar entre colegas tão excelentes como eu tenho na tutoria junto comigo e todos os que estão participando. É isso, Cris. Obrigada, doutora Ana Paula. Cris, Obrigada. Cris, eu Sim, também doutora queria Andréa Pressas, rapidamente, nossa professora, fica à vontade. também fazer uma saudação. Eu não sei se tinha alguém na minha frente aí, se Kleber levantou a mão. É, Primeiro, parabenizar a Enamate, parabenizar o professor César. Eu já cheguei a dizer, já disse para ele, já tive a oportunidade de dizer que esse é um dos melhores cursos que eu já fiz na Enamate, e eu fiz desde a primeira versão. E agora o professor César se superou, porque o material é outro material. Houve um acréscimo assim impressionante, é de excelência. E os debates que a gente tem tido lá nos fóruns com a minha turma, que eu sou a tutora, são sensacionais também. Então, muita coisa que a gente vem discutindo, muita coisa interessante, muita ideia boa, que depois a gente pode extrair tudo isso, tentar trazer para o nosso regional. Mas era essa breve saudação, que eu sei que o tempo aqui está apertado, de agradecimento. Agradecimento à Enamate, parabenizar a Enamate, parabenizar o professor César, agradecer a minha turma. Eu vi alguns aqui já, não consegui identificar todo mundo, tem muita gente. Eu estou realmente impressionada com a quantidade de colegas que vieram, mas estou vendo aqui Augusto, está aqui com a câmera ligada. Eu vi a Andréa Detone, minha xará, que está TRT5, ela, Lila. Então, eu vi alguns colegas aqui, me perdoem se eu não consegui identificar todo mundo. Um abraço aí e é um prazer enorme poder participar disso. Obrigada, doutora Andréa, obrigada. Mais algum professor fazer alguma fala? Doutor Carlos, doutor Hermano, João Marcelo. A É, Ana Paula Saladim, Cristiane, convidar para o curso de assédio, as inscrições até 9 de julho. Eu não sei como é que a Saladim vai esquecer de verdade. fazer o convite. Estamos com as inscrições abertas para esse curso, já encaminhamos e-mail. Doutora Ana Paula Saladini é a nossa conteudista, né? Eu não quis atravessar o samba, né, Brena? Mas, assim, eu ficaria muito feliz se vocês estivessem lá Corregedoria, assim, é presentes. tudo misturado. Corregedoria atravessa, né? Não tem jeito, né? Então, convidar todos a participarem ou a indicar colegas para participarem. É muito importante que a gente trabalhe esse tema, gente. Também está dentro de questão de É o de metas. assédio, é? É o de É o assédio? de assédio, é o de Ah, assédio, Ana Paula. Tá? Estamos eu e a Patrícia Maeda como conteudistas, vai ser uma alegria encontrá-los todos e todas. Inscrições Obrigada, até doutor. 9 de julho. Isso. Doutor César, a gente vai abrir agora para os alunos fazerem algum questionamento. Quem quiser, é só levantar a mãozinha aqui que já Eu sobe vi aqui até para a que tela. foram colocadas algumas afirmações ali. Então, se quiser, de repente, de umas 2, 3, 4 colocações, os colegas fiquem à vontade para levantar a mão, Pode, né? pode ser, César? Claro, claro, por favor. César, colegas, parabéns pelo curso, parabéns para quem está envolvido e dedicado a essa tarefa, algo bastante grandioso, pelo próprio número de padronizações, se percebe. Parabéns pelo César e os colegas todos, pela essa compreensão que o sistema de precedentes é superior ao antigo sistema de súmulas.
súmula só existia, por último, no nosso país, ao que eu saiba, e o sistema de precedência é bastante superior, e o César tem nos levado a essa compreensão. Então, parabéns a todos nós e ao César Prix. Eu fiz uma reunião no gabinete ontem, só para dar uma ideia da situação que nós estamos. Cada assistente apresentava 15 temas em 5 minutos. Não era para explicar, era só para dar o título do tema. 5 minutos para 15 temas. São 10 assistentes. E quando nós terminamos a reunião, examinamos 150, tivemos a notícia de outros 60. Então, não é pequena a tarefa que nós temos pela frente. Aí eu pergunto, se não era o momento de se pensar em modulação, porque nós estamos com padronizações em temas que a jurisprudência era dividida, em temas novos, frutos da reforma, e talvez a modulação pudesse nos auxiliar, porque eu não percebo a vantagem de se rejulgar processos de meio ano, de um ano e meio, de 2 anos atrás. Então, a minha intervenção é essa: elogiar a todos nós, ao César e a todos que trabalham nessa tarefa, e perguntar se a modulação já foi examinada. Então, amigo desembargador Fraga elogiou e jogou uma pedrada, né? Pergunta difícil, né? Pergunta de amigo, meu amigo. Mas então, assim, eu acredito, nós temos hoje 60 e poucos temas afetados, temas que não tinha absoluta concordância. Às vezes uma turma só está divergindo, o TST está sendo muito, muito cauteloso, e ele, para fazer a reafirmação, ele está exigindo absoluta unanimidade. E julgados nas 8 turmas do TST. Então, o que acontece? Para os temas que estão com os ministros relatores para julgamento futuro, e a gente espera que até antes da Semana Nacional de Precedentes, aliás, convidamos, reiteramos a todos, 18 a 22 de agosto, e foi direcionado ofício a todos os TRTs. No TST, a programação vai ser na quarta e na quinta-feira, dia 20 e 21, todos convidados. Mas então, até lá, esperamos que mais alguns ministros liberem para colocar em pauta, e aí, desembargador Fraga, provavelmente vão fazer a modulação porque são entendimentos novos. A questão é que existem entendimentos que eles estavam pacificados nas 8 turmas do TST e por isso não foram modulados, porque apesar de haver divergência entre os tribunais regionais e no Tribunal Superior do Trabalho, eles estavam pacíficos. E aí, essa pacificidade no TST e a divergência entre os tribunais regionais é justamente o motivo que levou os ministros do TST a se darem conta, nossa, mas nós vamos ter que pegar essa jurisprudência do TST, algumas já tem 5 anos, algumas já tem 10 anos, e ainda continua tendo a divergência nos regionais. Então, desembargador, é por isso que não foi modulado o efeito, porque são entendimentos que eles já subiam até o TST e acabavam voltando, só que isso levava às vezes 10 anos, né? Então agora, com o precedente vinculante, daqueles temas que eram persuasivos, o trâmite vai terminar em segunda instância no geral. Então o trâmite vai ser com um tempo bem mais rápido. Modulação é nos próximos 60 ou nesses últimos 60? Então, nós temos 60 precedentes pendentes de julgamento. Essas são questões novas, são questões onde o próprio TST tem divergência. Cada ministro relator tem a prerrogativa de propor e outros ministros podem também propor a modulação, com certeza. Então, para os entendimentos de afetação que forem sendo julgados, acho que a boa parte deles vão ser modulados. Para a reafirmação de jurisprudência velha, de jurisprudência antiga das 8 turmas, esses não está sendo feita a modulação. Obrigado e parabéns. Outro elogio, então. Agora foi 2 elogios e só uma pedrada. A conta está positiva, desembargador. Cristian, podemos passar para a colega Ivone, que levantou a mão? Claro, doutora Ivone.
Eu, como desembargador, também vou fazer um elogio e dar uma pedrada. Eu acho que os precedentes e a unificação da jurisprudência é extremamente importante. Eu fui advogado de uma grande empresa, a Caixa Econômica Federal, e você via ali, em casos idênticos, uma decisão, num caso, uma decisão, no outro caso, uma outra decisão. Além da justiça ficar muito mal, tinha casos que eu confesso, eu pensava até coisas muito ruins, sabe? Então, eu acho importante, mas tem uma questão que eu preciso trazer aqui, porque nem sempre num país como o Brasil isso deve ser feito em caso de matéria de fato. Matéria de direito, com certeza, mas matéria de fato. Eu vejo alguns precedentes, por exemplo, aquele da gestante que pede demissão, e aquilo me parece tão despropositado. E aí eu fiquei pensando, eu falei, será que tem algum lugar no Brasil em que se obrigue uma gestante a fazer um pedido de demissão para justificar isso? Pode ser que exista, mas, por exemplo, eu acho difícil isso acontecer na minha cidade, entende? Então, eu acho que, sim, os precedentes são importantes, unificar a jurisprudência é importante, mas quando se trata de matéria de fato, num país tão diferente, onde você tem regiões tão diferentes entre um lugar e outro, costumes tão diferentes, eu acho que precisa tomar cautela. Era só isso que eu tinha a falar. Algum outro colega quer pegar essa afirmação para responder? Algum um outro dos tutores? Eu posso até comentar, mas gostaria também de ouvir os demais colegas. Molina, você tem um artigo sobre os fatos, precedente e os fatos. Molina, quer falar sobre essa... Bom, vamos lá. Seria, César, uma longa conversa e uma longa história em que eu pretendo aqui resumir em 2 minutos. Na minha compreensão, César, até de base filosófica e tudo mais, não existe um conceito abstrato sem a descrição fática. Então, necessariamente, nós precisamos atrelar os fatos para poder darmos conceitos. Daí porque me parece impossível, por exemplo, um tribunal superior fixar apenas e tão somente uma tese abstrata desconectada dos fatos da causa. Então, os fatos são absolutamente indispensáveis, indistinguíveis dos precedentes, e se o direito do trabalho, o direito processual do trabalho é nacional, é natural que a interpretação seja também nacionalizada. É lógico, evidentemente, como já foi dito por ti, inclusive, que eventuais distinções fáticas que estão fora, né, do âmbito de incidência do precedente deverão ser apontados caso a caso pelos advogados e levados em consideração pelo magistrado. Mas veja, de forma muitíssimo resumida, é uma longa história essa daí. Deixa eu só pegar o gancho do colega Molina e responder para a desembargadora Ivone que talvez a praxe local poderia até ser levantada como um fato que distinguishing. Eu não sei se esse distinguishing seria aceito, mas como o colega Molina bem colocou, eu tenho aquele entendimento nacional. Afinal, ali o caso levantado pelo desembargador Ivone era o caso da gestante e eu acho que da homologação sindical, né? Foi esse, tá? Que tem que ter a homologação sindical. Pois é. Então é o seguinte, se tem um costume diferente num estado e um costume diferente do outro, e então a presunção de que ela foi coagida num e no outro é diferente, eu ainda assim vou ter recurso, invariavelmente o advogado que perder, ele vai recorrer para sempre, até bater nos últimos tribunais, até bater no Supremo, eventualmente, mas em princípio vai para o TST, pode ser como a jurisprudência desembargadora Ivone, ela era pacificada internamente no TST, o que acontecia?
se negava segmento e ia o agravo de instrumento. Então, é o problema dos 450 mil agravos de instrumento. Então, na realidade, a não ser que se autorize a ter um direito diferente nos diferentes estados, o fato de ser uma estrutura de pirâmide nacionalizada vai fazer com que o entendimento local de um regional seja ilusório. O que vai acontecer é que vai demorar mais, porque vai bater na presidência, na vice-presidência do TRT, vai ser negado o segmento, vai ser aplicado súmula 333 do TST, ou então vai dizer esse regional aqui está contrariando a jurisprudência das turmas do TST, vai subir, então o processo ele vai acabar ficando mais demorado. Mas mesmo sem haver o precedente vinculante, eu já tenho uma estrutura nacionalizada que vai fazer com que impere o entendimento nacional. Pode arguir uma distinção assim na presunção fática local? Pode. Nesse caso, eu não sei se seria acolhida como um motivo de distinguish, mas o sistema de precedentes, ele tem essa válvula de escape. Se tiver um fato muito gritante local que faça variar a questão, eu poderia, em tese, fazer um precedente diferente para aquele fato. Não vamos entrar no mérito se neste caso seria aceito, né? Enfim, é uma questão a ser pensada. Mas, então, resumindo, tendo sistema de precedentes ou não, subiria para o TST e aplicaria o mesmo entendimento nacionalmente, só que demoraria mais. Segunda questão, existe uma válvula de escape para os fatos peculiares de um determinado local, só que vai ter que os desembargadores do TRT e vai ter que os ministros do TST eventualmente concordarem que aquilo é um distinguish enfático válido. Colegas. Acho que, não sei, desembargador Ivone, não sei se seria isso? Eu sou juíza, não sou desembargadora. Então, eu fui advogada, né? Se o juiz decidir conforme um verbete desses, esse recurso não vai chegar no TST nunca, nem no STJ, né? Eu fui advogada, não chega, não chega. Vamos supor, o juiz de primeira instância adotou o verbete, o juiz de segunda instância adotou, não vai chegar. A prática não vai chegar. Não é só no TST, no STJ também. Então, mas veja bem, eu sou a favor de unificar, né? Como eu falei, eu como advogada vi todo o mal que a falta de unificação causa. O que eu acho é que precisa tomar mais cautela quando for unificar certas questões de fato e analisar bem se aquilo vai ficar bem para qualquer lugar do país, vai ficar bem lá no interior do Amazonas, no interior do Pará, na cidade de São Paulo, na cidade de Belo Horizonte. Se não for ficar bem, é melhor não, é melhor deixar, né? E unificar o que dá para unificar. Mas, de modo geral, eu sou totalmente a favor da unificação, sim. Passar a palavra para o colega Roberto e depois para a colega Ana Paola. Boa noite a todas e a todos. Inicialmente, parabenizar a Enamate pela reedição, o remake, sei lá que queiram chamar pela palavra mais adequada para o curso, né? Mas eu já tinha feito anteriormente com a tia Andréa Presas Rocha, foi minha tutora. Então, atualmente, o meu tio é o tio Hermano Queiroz, que é o meu tutor atual dessa segunda edição. Então, e também aos demais professores, tutores do curso, ao César pelo brilhante aprimoramento do curso. Eu tinha feito a primeira edição, a segunda edição também já foi elogiada demais, então, mas nunca é demais reiterar os elogios. E os outros colegas tutores aqui que estão, são outros colegas de outros eventos aí, Ana Paula, o André, o Kleber, o Sérgio é um eterno amigo e irmão, então. Mas é só registrar duas coisas. Quando o Sérgio estava falando, a gente até brincou aqui no WhatsApp, que é uma transmissão de pensamento, eu acho, pelo longo período que atuamos juntos, né? E eu falava justamente sobre isso. Não é que a gente não possa não aplicar de ofício, mas a gente tem que viabilizar esse contraditório, dar a oportunidade que as partes se manifestem. Você já tenha o seu pensamento, mas pelo menos temos que
que abrir essa oportunidade para que eles tragam algum elemento, alguma coisa para fortalecer, até mesmo podermos rebater, né, se houve ou não houve o distingue-se eventualmente alegado. Até porque eu usei o artigo do André Molina, porque minha dissertação era sobre boa-fé objetiva e litigância de má-fé, e eu falo justamente que militar, né, deduzir pretensão ou defesa contra precedente sem fazer um distingue ou um overruling, caberia uma litigância de má-fé, fazendo uma analogia, eu sempre fiz isso, o Sérgio se lembra dessa parte, que a súmula 83 dizia que o marco temporal de dizer que era ou não controvertida nos tribunais uma violação de lei, né, era quando havia edição de OJ. Então, se cabe uma rescisória por violação literal de lei, aquilo que fosse contra aquela OJ e não fosse feito overruling, eu já defendia que era para ser litigância de má-fé. Então, agora, contra os precedentes, eu apenas não, né, a maneira de dizer, tomei por base, falei até com o André Molina, para ele me ceder um artigo, ele, né, me forneceu, eu citei na minha dissertação. Mas a minha pergunta, aí vai agora só o contexto, era, todos os tutores, evidentemente, né? Quando a gente tinha o agravo interno, né, para a gente subir para o recurso de revista, o agravo interno no recurso de revista, e a gente tinha uma súmula OJ, no rito sumaríssimo, a gente tinha uma brecha mais estreita, né? E o regimento interno do TST, ele colocou os precedentes, tanto da SDI como do pleno, equiparados às súmulas, pelo que eu entendi. E aí surge uma situação interessante, justamente por causa daquela cláusula de reserva do plenário, em que, às vezes, que foi um dos temas, né, agora recente da limitação, se você tinha um precedente pela SDI, ele não seria equiparado ao OJ e, com isso, ele não deveria subir um recurso de revista? Né? Não foi feita essa equiparação, precedente pelo pleno equiparado à súmula, precedente da OJ, da SDI, equiparado a uma OJ, porque aí iria estreitar a válvula do recurso de revista em rito sumaríssimo, né? E gera esse problema que teve agora da limitação do valor da causa, né? Que o Supremo, em algumas decisões, disse que violaria a cláusula de reserva plenária. Como é que é tratado isso pelos colegas, doutrinariamente, do ponto de vista do TST? Se foi pensado isso quando foi feita essa modificação no regimento interno? Não sei se compreenderam o alcance da pergunta, César e demais colegas. Olha só, Roberto, o sistema anterior, ele travava a subida porque já está pacificado. Por exemplo, com a Lei 13.015, inclusive, eles disseram, olha, depois que fizer o IUJ, né, lembram, 2014 entrou o IUJ foi um período de ouro na uniformização nos tribunais regionais, depois que só será aceita a divergência entre regionais depois que for devolvido o processo ao regional e tiver o precedente regional. Então, mas veja que a lógica era, se nessa jurisprudência pulverizada não se pensava ainda tanto nos precedentes vinculantes feitos no julgamento por amostragem vinculante no Tribunal Superior. Se o TST já se pronunciou e já pacificou, não precisaria mais subir. Mas esse sistema, ele acabava não funcionando. Por quê? Não vai subir. Não adianta nada. Não sobe o recurso de revista, mas sobem 450 mil agravos de instrumento. Eu até já brinquei em alguns cursos que eram como se fosse o Walking Dead, né? Porque morre o recurso de revista e se levanta da tumba e vem vindo aquela enxame de zumbis, os Walking Dead, e eles destroem o sistema, porque é 80% do tempo sem que eu tenha um aproveitamento para formar um precedente nacional. Então, a lógica do sistema agora é que, mesmo que eu tenha algum vício, talvez que trave a subida, principalmente aquele travamento da subida porque a matéria está pacificada,
Se eu preciso formar o precedente para elevar a matéria pacificada a precedente vinculante, antes matéria pacificada persuasiva para matéria pacificada vinculante, eu vou acabar tendo que flexibilizar isso para receber o recurso, para que eu tenha, senão, na realidade, como você colocou, Roberto, bloqueia a subida e o Tribunal Superior do Trabalho, que tem os requisitos do artigo 896 da CLT, justamente para escolher os melhores processos, ao invés de ser um filtro, viraria uma camisa de força. Eu não conseguiria fazer com que chegassem os processos para formar o precedente. Agora, depois que formou o precedente, aí não sobe mais, a tendência é que não suba mais se for exatamente a mesma questão. O que vai subir? A questão nova que não é relacionada a outras, ou o distinguishing, que não deixa de ser uma questão nova, mas que é uma questão nova que passa de raspão, que tem uma nuance diferente, que tem uma variante que aqui os colegas todos falaram, e até foi o exemplo do empregado doméstico, lá o caso de pequeno valor, valores irrisórios, etc. Enfim, tem uma infinidade de fatos. E a colega Ivone falou das peculiaridades fáticas, etc. Essas peculiaridades fáticas têm que ter sempre a abertura e o cuidado das vice-presidências, das presidências, para reconhecer o distinguishing e permitir a subida. E aqui eu já aproveito para dar um furo jornalístico para vocês. Tá para entrar uma tabela que está sendo preparada, que a Coordenadoria de Jurisprudência trabalha essa tabela há 10 anos, coletando todos os julgados, os temas, organizando para subsidiar a Comissão de Jurisprudência, tudo que acontecia nas sessões, tem uma tabela de temas preciosíssima, e que ela vai ser implantada no EREC, para começar, depois ela pode escalar e vir para o recurso ordinário e para a sentença. Mas vai começar, o plano piloto vai começar no EREC, já está sendo conversado isso, para que, ao receber o novo recurso de revista, já tem um drop-down com os, sei lá, 1.000, 1.500, 2.000 temas mais frequentes na Justiça do Trabalho, para que a gente consiga enxergar onde estão, quem são, quais são os nossos temas, e aí eu vou chegar nessa abertura para o novo. Vai ter a possibilidade de dizer que é distinguished, que é um novo tema. Então, com o trabalho dos TRTs, essa tabela de temas ela vai ir aumentando. E cada vez que um novo tema entra na tabela, vai acender uma luz no TST, opa, tema novo. Talvez seja o caso de afetar para uniformização, ou se esse tema não estava no radar, talvez já esteja pacificado no TST, mas mereça se tornar um precedente vinculante. Roberto, não sei se eu enrolei ou se eu respondi. Não, César, era só o seguinte, porque quando você vai invocar um fundamento constitucional na STI, entendeu? O meu medo é que a gente sofra retaliação, vamos dizer assim, jurisprudencial do STF, dizendo que violou cláusula de plenário, entendeu? Por isso que eu ficava assim, ó, se o precedente vinculante é da SDI, é uma coisa. O precedente vinculante, que é do pleno, seria outro. Só que ficar fazendo essa distinção, operacionalmente, eu acho que ficaria complicado. Por isso que talvez essa foi a minha ideia de o TST colocar tudo e equiparado à súmula e pronto. Só que aí gera o incidente que a gente tem lá no Supremo agora, naquela reclamação de dizer que foi invocado fundamento constitucional e não foi levado ao plenário. Aí, se essa afetação, quando fosse discutir sobre o prisma constitucional, se não deveria ser necessariamente, aí é um daqueles requisitos de uma das perguntas que o Armando falou, que ele já saiu, se essa boa prática de quando for um requisito objetivo identificar que há um fundamento constitucional, ainda que para reforço, que isso fosse afetado ao pleno e não à SDI, entendeu? Olha só, esse debate de qual o órgão competente, ele foi um debate acirradíssimo no TST, porque como a SDI1 é um colegiado menor e mudava, ele flutuava na composição, aconteceu de mudar a composição da SDI e correu o risco de alguns temas antigos, aqui a gente discutiu bastante, mudar a composição e revolver a jurisprudência do TST. O que aconteceu? Na hora H, nos trâmites finais, no último mês de debate entre os ministros, eles acabaram optando, quer saber de uma coisa? Vamos jogar todos para o pleno.
Então, aquela bifurcação que ela é permitida pela lei, e ela tinha essa bifurcação no regimento interno, os ministros, artigo 96(1)A da Constituição, eles têm essa prerrogativa de determinar a competência e o funcionamento, eles fecharam para a SDI e eles deixaram tudo para o pleno. Então, veja que nós ficamos numa situação ideal para não tomar reclamação por súmula vinculante 10, porque por mais que a matéria no TST suba a matéria infraconstitucional e a matéria constitucional junto, porque não é que nem no STJ, que nos tribunais de justiça separa a matéria infra, e matéria infra é no recurso especial, matéria constitucional no recurso extraordinário já sobe da segunda instância. A matéria constitucional, na Justiça do Trabalho, ela sobe pelo recurso de revista. Então, veja que muito frequentemente a gente vai ter esse problema. Então, aleluia, ainda bem, confesso que eu nem esperava, mas foi uma mudança de última hora. Os ministros acabaram nas discussões e refletindo sobre todos esses problemas de logística e a insegurança jurídica dessa bifurcação e disseram, quer saber de uma coisa? Vamos botar tudo para o pleno, acabamos com a insegurança jurídica. A SDI pode afetar os seus embargos em recurso de revista, ela pode como órgão provocador, mas ela manda para o pleno e o pleno é que tem a legitimidade de admitir e julgar. Então, não tem ofensa de cláusula de reserva de plenário, fica tudo blindado. Colega Ana Paula? Meu questionamento é breve, até tomando um pouco o gancho aí do que Ivone comentou em relação à matéria fática. Minha preocupação maior com relação aos precedentes é o uso deles para, entre aspas, delinquir. No nosso grupo, teve uma observação bem interessante, não lembro aqui agora de cabeça, a colega que trouxe esse exemplo do TRT dela, em que foi fixado um precedente com relação ao não cabimento da multa do 477 por simples pagamento parcial de verbas rescisórias. E aí, a movimentação, né, das empresas naquele regional passou a ser pagar valores irrisórios, qualquer bobagem, para poder fugir da incidência da multa, principalmente aquelas empresas em recuperação judicial e tal, etc. E aí, entendeu? Porque o capital se movimenta de acordo com aquilo que é, né, o indicativo da jurisprudência, inclusive é esse o sentido de firmarmos precedentes para trazer segurança e conduzir o comportamento social dentro de determinado trilho, né? Mas, às vezes, dá o efeito contrário, entendeu? E aí me parece que nessa situação a gente tem um desafio a mais, porque com o precedente é fixado, imagine que se um precedente dessa natureza seja do TST, para que essa nuance fique clara num regional com uma distinção, é bem, né, é bem preocupante, assim, às vezes eu fico inquieta com essa perspectiva. Colega Ana Paula, assim, deixa eu comentar a partir até da vivência, tive um período de Juris Doctor nos Estados Unidos e tive um contato muito próximo com as cortes de lá e analisando essa sequência. E precedentes ruins, podem acontecer precedentes ruins ou precedentes que a corte olhou, no caso concreto, achou que o precedente era bom para a sociedade e não conseguiu. Geralmente ele até discute, principalmente lá nos Estados Unidos, eles têm esse costume de pensar no prospective effect, no efeito prospectivo futuro, e pensar no efeito agregado, aggregate effect. E eles pensam no que aquele precedente, mas às vezes não está no radar. Às vezes as pessoas, os desembargadores, os ministros, não se dão conta de alguns efeitos nefastos, porque a fraude, ela sempre está um passo à frente. O pessoal dá nó em pingo d'água, né? Então, o que eu penso que num médio, curto período, talvez haja injustiças, porque não perceberam que talvez aquele precedente ele abre uma brecha para uma injustiça X. Mas a médio prazo,
o advogado que o seu cliente perdeu ali, que está revoltado com aquilo, ele vai carregar nas tintas, e o bom advogado, e nós precisamos... Quem foi que falou isso da questão da capacitação, inclusive do público... Foi do desembargador Sérgio Torres. Ele falou que, inclusive, nós somos parceiros, nós precisamos que o corpo jurídico, o corpo dos advogados esteja afiado nisso, porque eles vão ter que levar isso, essa discussão bem caracterizada para os magistrados, e o magistrado vai daí acolher, olha, realmente aqui tem um distinguishing, estão usando este precedente aqui para uma brecha, para cometer uma fraude. Então aquilo, eu falei antes que os fatos gritam, né? Eu falei, o fato gritou para a corte, aquele do empregado doméstico que carrega R$20. Nesse caso, de um precedente que seja mal utilizado e que a gente não tinha se dado conta de alguns desdobramentos fáticos, esses desdobramentos fáticos podem ser argumentados e aí vai ter que se optar ou como uma ressalva de posicionamento, o juiz, e o precedente vai continuar subindo porque o advogado vai provocar, talvez entre com uma reclamação, depois, etc. Ou o julgador vai acolher como um distinguishing. Agora, se os advogados não tiverem afiados e não provocarem, fica... Agora, estes entendimentos que estão sendo divulgados pelo TST agora, eles já eram os entendimentos do TST antes, só que eles ficavam enterrados em 500 mil processos por ano. Agora eles estão, digamos assim, são entendimentos antigos do TST, mas eles estão na vitrine. Então, que bom que daí nós passamos a olhar para eles com outros olhos e vão começar a surgir desdobramentos e vão começar a surgir distinguishings interessantes. Colega Ana Paula, qual é exatamente o ponto da fraude que eles estão, essa brecha do precedente? Não, o precedente estabelece, não sei se a colega está aí, estabelece a não incidência da multa do artigo 477 da CLT para diferenças, simples diferenças, né, de verba rescisória, pagamento parcial, uma expressão mais ou menos assim. Então, aí, olha só. Não foi nem olha diferente, só. usou para pagamento parcial. Aí o que foi que as pessoas começaram a pagar? Quase nada. Desembargadora Ana Paula, então aí vai que o primeiro tópico que eu comentei, tese versus rácio. Qual é a tese? Que pagamento parcial está ok, mas eu não tenho que olhar para a palavra parcial e interpretar a palavra. Eu tenho que ver o que aconteceu de fato. O que aconteceu de fato no precedente é o seguinte: às vezes esqueciam de pagar umas diferencinhas, 10%, 15%, e eram penalizados com a multa cheia. Então, se eu for olhar, a técnica de precedente resolve esse problema. Porque se eu for olhar e ver que era uma diferença pequena, que o TST se baseou para dizer que o pagamento parcial afasta a multa. E daí você traz a situação, obviamente, é que nem o empregado doméstico que vai com R$20 na padaria. É óbvio que não vai ter danos morais naquilo. Então, nesse caso que a pessoa pagou 2 centavos só para dizer que pagou alguma coisa, um ato de evidentemente má-fé, está tentando manipular o sistema de precedentes. Mas o juiz de primeiro grau que vai pegar isso, se Deus quiser, ele participou dos nossos debates aqui nas várias edições do curso da ENAMAT, e aí eu parabenizo de novo na pessoa da Cristiane. Cadê Cristiane? Cristiane. Parabenizo de novo a ENAMAT, agradecendo a juíza Patrícia Maeda, coordenadora pedagógica, agradecendo novamente a ministra Kátia, por estar investindo no sistema de precedentes. Porque o que nós precisamos fazer é isso que nós estamos fazendo hoje, é debater. Porque vai bater lá no primeiro grau e o juiz vai estar esperto, ele vai pensar assim, isto aqui, esse fato está gritando. Me revoltou o estômago. Quando me revolta o estômago a injustiça, eu tenho que pensar o seguinte: provavelmente não sou eu que estou errado, é que eu não olhei a fundo. Vou olhar a fundo, vou comparar os fatos, vou ver. Aqui, estou dando um exemplo, né? Aqui, o TST olhou para um caso onde eles deixaram de pagar 5%, foi um erro de atualização. E no caso aqui, o malandro, ele pagou 1% do valor e acha que vai afastar a multa. Daí eu vou resumir isso em 5 linhas. Eu vou dizer, no caso precedente do IRR tal, na realidade os fatos eram um pagamento a menor
feito de boa fé, obviamente, por pequenas diferenças de atualização, lá, 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 lá. Aqui, todavia, a situação de fato é gritantemente diversa. Vocês não vão usar os fatos gritam no texto, mas vocês vão botar, pode até usar, os fatos são gritantemente diversos. Na realidade, aqui, houve um pagamento de um percentual ínfimo do valor e numa tentativa maliciosa de burlar o sistema de precedentes. Portanto, afasta o precedente, aqui o fato concreto é distinto dos material facts, dos fatos materiais do precedente. Então, isso que eu falei cabe num parágrafo. O argumento do distinguishing, quanto mais curto, ele fica logicamente mais sólido. Eu acho, desembargadora Ana Paula, que esse tipo de fraude, esse tipo de aventura, se a gente der conta que o que vincula é o caso e não a tese, a gente resolve 99% dos problemas. Não sei se... Não, com certeza, eu concordo também. Eu só acho que a gente vai ter um desafio enorme, assim, né? Nesses contornos, porque esse caso é simples, né? De fácil, mas a gente tem outros bem mais. Tem alguns que são muito nebulosos e, enfim, Tem. é o romance em cadeia de working, né? Nós estamos escrevendo capítulos da história da Justiça do Trabalho nesse ano de 2024, nesse ano de 2025, estamos mudando radicalmente o sistema. E tem muitas águas turvas e ainda não navegadas. Nós vamos ouvir falar muito disso e acredito que nos próximos 10, 20 anos nós ainda vamos estar azeitando o sistema. Agora, essa iniciativa da Enamate de fazer, promover, atualizar, replicar o curso, né? A iniciativa do CSJT, que colocou na política nacional, uma das políticas nacionais da Justiça do Trabalho, com a política de precedentes, tudo isso dá uma visibilidade, aumenta o debate e vai fazer com que, com o passar do tempo, a gente tenha todas as ferramentas aí para entregar uma prestação jurisdicional isonômica, célere e isonomia em sentido material, né? Tratando de forma igual aos iguais e sabendo distinguir onde eu tenho que tratar de forma distinta. Cristiane, eu não sei, você que manda aí no nosso... Vamos finalizar aqui com a doutora Ana. Doutora Ana, para a gente finalizar pelo adiantado da hora. Boa noite a todas e todos. O curso é excelente, maravilhoso. Eu não tenho palavras para agradecer a Enamate em mais um curso como esse. E o que a colega Ana Paola estava falando é lá do TRT6, é daqui do TRT6. Se não me falha a memória, é a súmula 27 aqui da gente. E o que aconteceu foi isso, o nosso tribunal pacificou a ideia de que essas pequenas diferenças que vêm em razão de repercussões de horas extras e adicional de insalubridade, etc., não seriam suficientes para ensejar a aplicação da multa do 477 de uma rescisão contratual paga dentro do prazo. E aí algumas empresas, uma em especial, começou a pagar centavos ou poucos reais a título de férias e 13º, e se embasava nessa súmula do nosso tribunal. E, então, para desmanchar isso daí, deu um trabalho medonho, não é? Porque é muito mais simples adotar aquela súmula do que desconstituir em razão da distinção. Mas, assim, foi bastante interessante a experiência, e é isso. Obrigada. Obrigada, doutora Ana. Obrigada pela contribuição. Doutor César, quer fazer mais algum comentário? Bom, eu queria só agradecer. O nosso curso já está indo para a última semana, né, para o último fórum. Já estou com saudades do meu grupo antecipadamente. Reitero aqui, ficando enormemente honrado que a Enamate tenha adotado isso como uma das políticas da escola, repetindo, fazendo novas turmas. Às vezes o magistrado, o colega, não teve oportunidade, estava sobrecarregado, não conseguiu fazer o curso no ano anterior, oferece uma nova edição. Eu sei que com o passar dos anos, quem sabe a gente consegue com que todos os colegas passem por esses debates e a gente possa ter na Justiça do Trabalho uma nova linguagem argumentativa,
novos fluxos procedimentais, que a gente consiga encontrar caminhos para entregar uma prestação jurisdicional mais célere, isonômica e eficiente. Agradeço a todos e, em especial, a Enamat pela oportunidade. Obrigada, doutor César. Obrigado. Agradeço também aos professores aqui presentes que participaram da nossa web, os alunos também, todos que participaram aqui, se dedicaram quase 2 horas aqui do seu tempo para estar aqui com a gente. Aproveito para informar que essa web vai ser colocada em todas as aulas, em todas as salas no Moodle, nas 11 turmas. Essa web vai ficar disponível lá também. Para quem não teve oportunidade, conseguir assistir também. Quem quiser rever, também vai ter essa possibilidade. Gente, muito obrigado. Boa noite a todos.